Eu queria ser assim. Em 2019, eu tinha 13 para 14 anos. Dá pra ver que eu era esquizofrênica também. Essa época aqui foi bem tenebrosa por conta desse desenho aqui do que tá escrito. Eu acho que era a minha depressão mesmo, né? Foi o pico da minha depressão. Dos 13 até uns 16 anos, mais ou menos, 17, eu acho. O sol que queima a minha pele é o mesmo que contrai tua pupila. Não somos assim tão diferentes. Ó, a pauta de poeta também, tem muita coisa assim esquisita. Esse aqui é interessante, ó. Na verdade não é tanto, vou cortar até o final. A ansiedade é como se existir fosse uma crise de abstinência de qualquer coisa que não existe. Às vezes a gente fica triste e não consegue entender bem por quê. Eu vou ignorar tudo, na verdade, era só pra falar dessa primeira parte que, ó, o que é isso? É o quê? Não sei, né? Ah, tá bom. Era eu ter uns surtos aqui de pensamentos esquisitos. Ó, esse aqui é tenebroso, nem eu lembrava. A minha vida não passa de um sonho. Tem pessoas à minha volta que podem estar lendo meus pensamentos e eles podem ser só frutos da minha imaginação e que eu sou sozinha no mundo. Ou que eu consegui voltar no tempo e não lembro do que eu fiz. Ou será que existem 3 pessoas iguais a mim em outro lugar? Ou a minha vida pode ser uma computação do governo. Alguma teoria da conspiração realmente existe e está acontecendo agora. Não é só de tristeza e pensamentos sortidos que vive a Laura de 13 anos, hora de loucura extrema. O que é isso aqui? Ó, se vocês verem aqui tá escrito. Eu adoro muito isso aqui, mas peraí. Não, esse aqui esquece, mas o que tá escrito aqui, Nesquik. Eu te amo muito, para com porno gay. Tchau, meu amor. Ai, Deus amado, socorro. E isso aqui também. Muito boa essa série. Calma aí. Essa aqui. We Are Who We Are. There's still time to be a rockstar. Tipo, não sei o que eu posso fazer pra pensar sobre isso. Mas é interessante. Tem desenhos colados aqui de amigos meus. O que tá escrito embaixo? 19 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 19 de junho de 2019. O Barbosa desenhou isso hoje, né? No caso, esse dia. Eu vi rostos na chuva. Tá bom. Eu ainda tenho medo de desabar na frente das pessoas. Eu estava escrevendo isso em Atibaia. Eu consegui vir pra cá. Uau, vou embora amanhã à noite. Eu queria ter vindo pra cá de manhã. Hoje eu fui na praça pra fingir que existia um grafite de Jesus no chão. Foi até legal, não me senti muito vazia. Eu consegui ver um pouco do pôr do sol. Ele estava tão brilhante. Não consegui evitar sorrir. E agora o céu. Eu sinto que ele está mais bonito do que nunca. A lua quase cheia, estrelas salpicadas na imensidão do azul escuro, consigo ver uma montanha ou árvores, tudo junto. Eu estava esperando por ver isso de novo, mas mesmo assim isso não parece suficiente. Eu não me sinto bem aqui. Eu achei que eu iria conseguir, mas não. Nada parece suficiente, parece tão melancólico, tão vazio, tão, sei lá, quebrado. Me faltam palavras, nem sei mais como eu me sinto. Eu acho que nunca tinha entendido realmente o significado disso tudo. Agora que eu sinto, eu entendo. Parece que a cada passo que eu dou, eu estou andando em direção a um abismo e eu vou cair nesse abismo. Cada passo que eu dou, eu caio mais um pouco. Eu grito por ajuda, mas parece que ninguém escuta. Eu vi e realmente entendi. Eu sou assim. A fulana é assim. Ela parecia tão feliz e quando ela desabou na minha frente foi aí que eu percebi. Ela está completamente quebrada.
desmotivada, fazendo de tudo para parecer feliz, mas não preocupar os outros. Quase nada mais anima ela. Todo o tempo, todo esse maldito tempo, ela estava mergulhada na própria alma, se afogando. E eu não percebi, ninguém percebeu, ninguém realmente se importa, ninguém tem empatia o suficiente. Por isso as pessoas acabam dando um fim nas suas vidas. Não. Por isso as pessoas acabam dando um fim na vida delas. Porque pensam demais e não conseguem falar com ninguém. Porque sentem um vazio enorme e não sabem como preencher. Porque gritam por ajuda, mas ninguém escuta. Porque se afogam em si mesmas. Eu sinto que eu quero ajuda, mas ninguém está disposto o suficiente para me ajudar. A fulana está cansada. Eu vejo isso nos olhos dela. Eu não duvido dela ou coisa assim, eu só acho que, não sei, não é o suficiente. Nada é completamente o suficiente. Esse vazio só é ocupado temporariamente com pequenas coisas completamente ridículas. Tem esse desenho muito feio. Foi uma época que eu tava tipo, meio viciada em desenhar girassol, ou sei lá que porra é isso aqui, mas era pra ser um monte de girassol em tinta. Noite 3 ou a noite 5 na noitosfera. Eu acho que é a noite 3 ou a noite 5. E é a única coisa que tem data aqui nesse caderno. Uma das poucas coisas que tem data. Ou seja, isso já tava mais pro meio do final. Pro meio do ano, indo pro final do ano. Eu acho que tem um texto aqui que eu escrevi pra escola e foi esse texto que começou a me levar pra diretoria com o que eu tava escrevendo. É um bem genérico, era pra eu escrever uma poesia e eu fiquei tipo assim, não, vamos escrever uma poesia. Tá muito genérico, mas vamos lá. Chama Pílulas da Felicidade. Você toma pílulas de... Você toma pílula... Meu Deus, minha letra tá muito ridícula. Você toma suas pílulas da felicidade e fica feliz o tempo todo. Lápides imploram, lápides imploram, lápides imploram pelos meus ossos. Lápides imploram pelos meus ossos. Imploram, 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 imploram. Sabe de onde veio isso? Neon Gravestones, do 21 Pilots. Pílulas da Felicidade, da música Happy Pills. Continuação, né? Nós não temos mais amor o suficiente. Eles amam só uma parte. Eles dizem, como ele pode se matar se tinha tudo? Você toma pílulas Você toma pílulas para se sentir normal. Lápides imploram, lápides imploram, lápides imploram pelos meus ossos. Tenho medo de me aproximar e odeio ficar sozinho. Anseio por aquele sentimento de não sentir nada. Não posso afogar meus demônios, eles sabem nadar. Não há outra saída a não ser cair. Prove-me, estas lágrimas salgadas na minha bochecha. A música da Billie Eilish, meu Deus do céu. É isso que uma dor de cabeça de 1 ano faz com você. Eu não estou bem, não me sinto... Meu Deus, me sinto tão dispersa. Você precisa dessas malditas pílulas da felicidade. Você toma uma após a outra. Os vermes rastejam para dentro, os vermes rastejam para fora. Lápides imploram, lápides imploram, lápides imploram pelos meus ossos. Imploram, 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 imploram. Vamos lá. Ridículo, ridículo, copiado de música, juntar um monte de porra, não é legal. Mas o que acontece? A intenção do poema, que eu até escrevi isso, que era pra você fazer o texto ter movimento. A minha ideia era essas, imploram, 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 era pra você tomar cada vez mais remédio. Então cada implora era um remédio, assim, implora, 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 implora. Aí é isso. Aí a professora, eu tenho até o texto do livro da escola até hoje, a professora me chamou pra diretoria. Aí eu fiquei, tipo, uma meia hora só falando com elas, assim, que ela falou assim, não, mas você tá bem? Porque isso aqui, o que isso significa? Falando de se matar, não sei o quê. Aí eu falei assim, não lembro o que eu falei, né? Faz o quê? Quantos anos faz desde que eu tinha 13 anos? Meu Deus, não sei. Sei lá, né? Que porra é essa? Eu não sei mais o que falar. Tem cada coisa assim também, ó. Perdi a conta de quantas vezes eu chorei hoje, sem brincadeira. Tá bom, né? Tem uns textos aqui que eu realmente gosto muito. Tanto é que ele até tá com um post-it. Porque eu sempre gostei muito de escrever com simbolismo. Faz assim, ó.
uns bons anos que eu não escrevo porra nenhuma desse jeito, mas vamos lá. Não tem título, não tem nada, não sei o que é isso, o que eu tava escrevendo, por quê, mas enfim. Flores em seu cabelo, poeira estelar em sua alma. Você é selvagem como um sonho, é selvagem e brilhante como um sonho, suave como doce de limão, sempre com risadas escondidas embaixo de sua língua, sempre com amor correndo pelo coração, sempre pronto para correr pela chuva, pintar óculos de sol ou dançar descalço, dançar descalço. De olhos úmidos você se torna a corrente de ar sob a asa de um anjo azul, enquanto ele se eleva na escuridão estrelada, rumo à lua. Você se torna Apolo segurando o cálice de joias, seus lábios roxos pelo vinho e beijos secretos. Olha, vamos começar que tá errado, né? Apolo é o deus do sol. Aí se você colocar aqui vinho, isso aí já é Dionísio, né? Mas enfim. Seus ossos cheios de poesia e seu coração cheio de música. Se quebrar um vidro contra a parede, se deleite com os estilhaços. Esse é o meu coração no chão. Quebre seus próprios ossos. Coloque-os em estrelas no formato do sol. Saiba que são lindos. Dobre-os em blocos de concreto. Saiba que são fortes. Sua alma, um zumbido de violoncelo, varreu corredores longos e vazios. Sua alma, uma brisa tonenta e descuidada. Eles encontraram seus ossos empilhados nos arbustos, e você nunca mais foi o mesmo desde então. Você era um nome comum, mas uma parte de você ainda está lá. Folhas secas coladas em sua pele fria, terra preta manchando suas mãos, uma dor profunda, sangue seco sob band-aids cor de doces, seus punhos como canivetes enferrujados, o coração dentro de você, prateado, úmido, se contorcendo. Você voltou. Você voltou. Lembrei, isso aqui era... Antes era um texto feito mesmo, só que depois tem outros textos que eu escrevi, tanto para a escola quanto para mim, que tem muitos desses símbolos. Então, flores no cabelo, a poeira estelar na alma, bem vibes assim, olha que lindo, poesia, né? Tem umas coisas aqui que realmente não fazem sentido, né? Pintar óculos de sol. Talvez seja porque eu tinha aquele óculos do Kurt Cobain, que era branco, e eu sempre imaginei eu pintando flores em volta, só que aí ia estragar o óculos. Mas era o tipo de pensamento que eu tinha que era mais amplo, eu pensava um monte de coisa, eu via as coisas de um jeito ou muito ruim, ou eu tentava ver de um jeito bom pra escrever e meio que tornar em poesia ou em prosa, no caso aqui. Eu sempre escrevi em prosa, mas com pinta de poesia. Eu não sou poeta, não, mas a minha avó falava que eu tinha olho de poeta. Aí tem aqui, por exemplo, Fantasma. Aí é um texto mesmo, né? Foi... Esse aqui eu acho que não foi pra escola, não. Enfim, vamos ver. Há diversas maneiras de morrer. Você pode sofrer um acidente no meio da estrada, mas também pode acordar num dia e perceber que nada mais faz sentido e que tudo dói. Você pode cair do 10º andar de um prédio, mas também pode ter escolhido se jogar. Tudo isso porque existem diversas formas de morrer. Ou você morre de verdade, ou morre internamente. Mas a morte de... Era um personagem. Havia sido diferente. Fulano não tinha morrido porque tudo doía, e ele não se sentia bom o suficiente. Ele não morreu em um avião depois de ter conhecido seu lugar favorito e ter guardado as lembranças na galeria de uma câmera. Mas fulano morria de dia após dia, todo dia um pouco mais. Fulano morreu ainda mais depois de assistir seu melhor amigo morrer antes dele. O ponto é que ele morria um pouco mais todos os dias, mas nunca de verdade. Sua alma, um zumbido de violoncelo, varreu corredores longos e vazios. Sua alma, uma brisa tonenta e descuidada. Sua alma, uma margarida branca sem ser notada. Sua alma é tão suave, cheia de arrepios. Por que todas as garotas nas músicas têm 17 anos? Era depressão em sua mente. São 15 para as 3. Sangue seco sob band-aids cor de doces. Seus punhos como canivetes enferrujados. O coração dentro de você, prateado, úmido, se contorcendo. Você voltou. Você voltou. Eles descobriram que seus ossos brilhavam nos arbustos, e você nunca mais foi o mesmo desde então.
Você foi levado para casa, mas uma parte de você ainda está lá. Folhas secas coladas à sua pele fria, terra preta manchando suas mãos. Uma dor profunda por qualquer coisa além desse grande e terrível silêncio. Você não quer mais ser você, mas isso é impossível. Eu acho que esse aqui foi pra escola, porque se tem um personagem aqui, era pra escola que eu escrevi esses textos. E aí de novo eu ia pra diretoria. Deixa eu ver. Tem duas datas aqui. 24/9, eu soquei um girino. 25/9, toquei em um fígado gigante. Aí tem uma coisa riscada aqui embaixo e mais umas linhas faltando. Acredite no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Tem um negócio aqui que é no mínimo interessante. Eu acho que isso aqui tem a ver com amarração. E eu li em algum lugar, mas aí olha só a noia. Para resolver problemas é só escrever ele no papel, depois enfiar na maçã e cobrir ela com mel depois. E aí, que é isso? Tipo, eu não lembro onde é que eu vi isso, meu Deus do céu. Aí depois eu tô escrevendo que eu tô muito cansada, que eu vou me matar, sei lá. E não tem muita data depois também. Eu escrevi aqui sem data, isso que é meio merda. Que aí não dá pra ter muita noção do dia, do, sei lá, do momento, né? Não sei. Porque, por exemplo, esse caderno aqui é do final de 2019, quando eu tinha 13 pra 14, e terminou em 2021, quando eu tinha já uns 16 anos. Não faz tanto tempo, mas faz já um tempo. Deixa eu ver, eu não tenho 13. Faz uns... Não sei fazer conta. Enfim, vamos ver mais o que tem aqui pra ser dito. A felicidade é uma borboleta. Estar ali sozinho para Buda não era tão difícil. A sensação de solidão era melancólica, mas não era nem de longe a parte mais difícil. A parte difícil de ficar sozinho naquela maldita praça era ter que olhar para... olhar para fulano, sentado em outro banco, também sozinho. Eles se encaravam muito. Eu não... Os olhos de Buda pediam desculpas, mas os de fulano gritavam que os dois não estavam juntos porque ele não queria. Mas não era verdade, porque Buda queria. Ele queria estar junto, mas simplesmente não podia. Fulano sempre viu... Eu risquei um nome aqui, ai foda-se, todo mundo vai ser o Buda agora. Buda sempre se viu como uma bomba relógio. Ah, não tá certo. Prestes a explodir. Se sentia na obrigação de minimizar o número de pessoas que se machucariam quando ele de fato o fizesse. E ele era bom nisso, porque não tinha quase ninguém. Ninguém que se machucaria quando o visse explodir. Quando visse seus pedaços espalhados por um quarto vazio. Fulano queria ser esse alguém. Ele queria ser a pessoa que, além de se importar, agarraria cada pedaço e colaria de volta. O céu parecia triste. Parecia que sabia que possivelmente receberia alguém naquele fim de tarde. Sabia que alguém iria alcançá-lo. Então, até mesmo o céu estava prestes a chorar. Suas nuvens estavam carregadas, preparadas para desabar. Fulano se sentia preso em suas emoções, preso em suas memórias e em sua imaginação. Imaginava como o Buda havia se sentido antes de pular. Talvez ele tivesse chorado um oceano de lágrimas antes de fechar os olhos, antes de pular. Talvez ele tivesse hesitado 1000 vezes antes de decidir. Talvez Buda tivesse gritado socorro lá do topo, mas um grito que ecoou como um sussurro no vazio. Ninguém ouviria. Então, talvez ele tenha fechado os seus olhos castanhos tão escuros que chegavam a ser soturnos. Talvez ele tenha respirado fundo pela última vez e daí pulou. Se jogou. Sentiu-se livre por um segundo antes de seus pulmões pararem e sua visão escurecer.
Seria demasiado melancólico dizer que em algum momento ele chocou-se contra o chão duro e frio. Então eu prefiro dizer que milésimos antes de cair, a morte o segurou em seus braços firmes e o embalou como uma criança recém-nascida. De fato, ele era uma naquele momento. Eu lembro que nesse texto aqui, a diretora e a professora de literatura mandaram mensagem pro meu pai, e meu pai mandou levar esse texto pra minha psicóloga. Tem outro texto aqui que basicamente fala sobre o vazio. Existem inúmeras maneiras de definir o vazio. Tem quem ache que o vazio é só falta de algo, como religião ou crenças no geral. Mas também existe muita gente que acredita que o vazio seja apenas um reflexo de uma vida com propósito. Uma vida sem propósito. Como eu disse, existem inúmeras maneiras de definir o vazio. E talvez a minha preferida seja a falta de algo. Não a falta de uma religião, claro, mas a falta de sentir. A falta de alguém. A falta de se sentir amada. De se sentir importante. De ouvir diariamente que não é um estorvo e que importa. A falta de alguém que fique, que fale alto, que xingue, que demonstre. Apenas falta de que prometa e cumpra, que não seja um tanto faz. E na minha opinião, o vazio pesa mais que uma alma cheia. O vazio pesa e dói. É como se estivesse preso no fundo do oceano, mais profundo, sem nada por perto, nada com que pudesse se apoiar, e seus pés presos numa âncora pesada e presa na areia. Em algum momento, seus pulmões iriam implodir para que ele respirasse, mas não seria possível. Então seu corpo arderia como se estivesse em chamas e daria a sensação de que estivesse sendo esmagado pela própria correnteza agressiva e turva. Alguma hora seu corpo cansaria de lutar e os pulmões não teriam mais força em sentirem pressionados e espremidos. Então explodiria de uma só vez. E para mim, isso é como o vazio funciona. Tem essa página aqui é muito engraçada. Aqui, olha isso aqui. Não sei se vai dar pra ler o que tá escrito aqui, talvez até dê, mas aqui embaixo eu não sei. Mas o que tá escrito aqui: faça um pedido a uma estrela do mar e coisas boas acontecerão. Aí tem um número aqui pra jogar na loteria, né? Que vem dentro daqueles biscoitinhos da sorte. Aí o texto que tá aqui embaixo, vamos aqui, as palavras malditas. Às vezes eu penso que eu tenho problemas com alcoolismo, porque hoje eu pensei que tinha um canto do meu quarto que eu guardava bebida. Não guardava, mas tipo, tinha um lugar, um canto que eu colocava as garrafas. Mas eu nem gosto de bebida, parece tão ruim no geral. Também eu só bebo água. Mas uísque com um copo médio com 2 cubos de gelo em um lugar fechado com a luz adequada, não muito clara, com o ar ligado, não soa tão mal. É tudo isso que tem. Não, aqui tem um texto, mas. É doloroso amar alguém como eu, e pior ainda, criar sentimentos por alguém como você. E no meio disso tudo a gente acaba se completando, talvez por sentirmos a mesma dor todas as noites, ou entendermos uns aos outros, ou a outra. Tem uma parte da música do Pearl Jam aqui, do Black. Aí embaixo aqui, eu me sinto podre. Não vale a pena ler isso aqui não, viu? Não tem nada demais. Eu meio anime e com um cara muito triste, porque eu lembro que a minha mãe via esses... Não foi eu que desenhei, mas a minha mãe via esses desenhos aqui que faziam de mim. E ela fala assim: nossa, mas você sempre tá com um olhar muito triste, mas vai passar. Aí realmente tinha um monte de desenho aqui que quando eu até vejo assim, eu tinha uma cara meio triste, né?
suco de maçã, vinagre, calda de caramelo, gelo, misturar. As coisas não dependem só de você. As pessoas à sua volta influenciam suas decisões e elas alteram a sua forma de ver o mundo. As pessoas te fazem tomar dezenas de remédios para a alma o tempo todo. E eles vão te matando lentamente. Só você não percebe. Aí tem um negocinho aqui embaixo. E esse suco de maçã, vinagre, não sei. Hipocondríaco. Eu gosto desse desenho.